A gente nem falou do podcast do Lambda 3. Nem falamos do podcast. Tem ainda? Rola? Como é que tá isso? Rola, a gente toda sexta-feira sai um, eu participo de vários. O podcast foi ideia minha, né? Eu já tinha tido um podcast em 2009 chamado Tecnoretórica, que tá no ar ainda, eu acho, .com.br. E aí eu ouço muito podcast. Sim. Eu vim pra cá de moto ouvindo podcast, eu ouço podcast, tô tomando banho. Não vai morrer o podcast Lambda 3 agora, não. Não, tanto que, assim, ele saiu da minha mão há muitos anos, né? Assim, eu idealizei, a gente que editava no começo, os próprios devs que editavam, porque queriam, porque a galera curtia podcast. Falava, o pessoal falava assim, a gente ia para evento, o pessoal falava, a gente ia almoçar, o pessoal, pô, esse almoço é mó legal, a gente falando de tecnologia, na minha empresa ninguém fala de tecnologia. Pode crer. Aí eu voltei e pensei, pô, a gente podia gravar, né? É. Aí a gente sentou e começou a gravar e foi assim que surgiu. Depois de uns anos a gente começou a ter uma edição profissional e tudo mais. Eu participo de muitos deles ainda, porque eu gosto de podcast, né? Mas lógico que o podcast não depende mais de mim. Entendi. Né? Mas como eu gosto muito, eu tô em vários. Assim, eu acabei de gravar um aí, vou gravar outro agora nos próximos dias. Então, assim, pelo menos eu acho que um por mês, mais ou menos, deve sair comigo. Assim, 2 meses, deve sair um comigo. Então é só procurar no Spotify que vai continuar encontrando o podcast da Lambda. Você a gente encontra no Twitter... Giovanni Bassi, certo? Sim. As suas redes principais. E o podcast você acha em qualquer agregador de podcast, né? Não só no Spotify. Porque eu não gosto do Spotify e tá querendo roubar a cena de podcast, né? Eles querem tudo pra eles. Sim. Assim, né? Tava ouvindo o podcast do Mano Brown vindo pra cá, que, se eu vou tirar o da Lambda, eu coloco o do Mano Brown, porque puta que eu pariu, que incrível. Provocador. Inacreditável o podcast do Mano Brown, é pra ouvir, cara, é um dos poucos podcasts que às vezes eu paro pra prestar atenção. Realmente, ele e o do Alisson Mascaro. Porque o resto, enquanto você vai fazendo, você vai... vai. Geralmente é quando eu tô com as mãos ocupadas, alguma coisa, eu tô ouvindo, né? O do Mano Brown, às vezes eu preciso falar... Se eu tô de moto, viajando de moto, e eu não tô conseguindo prestar atenção, eu pulo o podcast, depois eu volto, porque é maravilhoso. Só que só tem no Spotify. Então, assim, eu acho muito chato. O mundo de podcast, ele é diverso. E o Spotify criou uma bolhazinha uma cerca em volta dos deles, sabe? É muito... eu gosto, por exemplo, da Laurinha Lero, né? Que ela tem um podcast muito engraçado, tá no Spotify. Ela conseguiu vender, então ela vende lá pra eles, sai a temporada, depois sai o último episódio, ela lança todos eles no feed dela. Então eu espero pra ouvir no feed dela. Entendi. Muito bom, muito bom.